Sejam bem-vindos à Rebelião Estelar. Meu nome é Fernando, e para muitas pessoas até hoje paira no ar aí a dúvida sobre a diferença entre a Rebelião e a Resistência. Ambos eram grupos pequenos que operavam com naves similares, líderes similares e até o mesmo símbolo. Vamos conhecer melhor esses dois grupos, a começar pela Rebelião. Podemos dizer que o primeiro dia da rebelião foi no momento em que Palpatine declarou a fundação do Império Galáctico. Os senadores Bail Organa e Mon Mothma, desde o início, sempre se mostraram contra um governo autoritário e sempre acreditaram na democracia. Assim como eu acredito no like que você vai deixar aqui no vídeo. E se você não for inscrito, considere aí ser também. Só um clique aqui embaixo no vídeo, ó, e tá tudo resolvido. Desde já, eu já agradeço demais. Ao longo dos anos, células rebeldes começaram a se formar e esses grupos possuíam filosofias bem distintas. Haviam células que acreditavam na tomada do poder através da força bruta, enquanto outros acreditavam na esperança e na diplomacia. E com o tempo, esses grupos começaram a se unir e a formar uma coalizão bem interessante. E para formarem essa força, os rebeldes precisavam ser financiados, e essa grana vinha de doadores anônimos, como os senadores Bail Organa e Mon Mothma, que comentamos aqui no início. Também haviam vários outros indivíduos que possuíam muitos bens, né? Planetas que simpatizavam com a causa também doavam secretamente, e além disso, infelizmente, era necessário recorrer à pirataria, com o roubo de naves, equipamentos e armas. Mas no geral, as doações anônimas eram capazes de manter a crescente frota de caças como a X-Wing, que inclusive já comentamos em um vídeo que eu vou deixar no card, lá no final do vídeo. A realidade é que nos quase 20 anos iniciais do reinado do Império, a Aliança Rebelde nunca foi uma verdadeira ameaça para o Império, até que o jogo começou a mudar, quando o Conselho de Yavin foi formado e um grupo conseguiu roubar os planos da até então maior arma de destruição em massa, a Estrela da Morte. O poderio da Aliança Rebelde nunca foi mensurado de verdade, porque, como eu disse inicialmente, ela era formada de várias células que iam desde poucos soldados até frotas inteiras. O que fica claro é que, com a primeira grande derrota do Império, com a destruição da Estrela da Morte e a aparição do jovem herói Luke Skywalker, a rebelião conseguiu se unir ainda mais e convenceu novos planetas e sistemas a se juntar na causa, aumentando ainda mais as suas fileiras. E depois de toda uma guerra, a derrota do Império e a morte tanto do Imperador quanto do Darth Vader, a rebelião conseguiu o seu grande objetivo. E com isso foi criada a Nova República, como vimos aí durante os eventos de The Mandalorian e até lá no episódio 7. E eis que do nada, lá no episódio 7, somos apresentados à Resistência. Afinal, se com a derrota do Império ter acontecido lá tantos anos atrás, a Nova República já não era o suficiente? Calma, vamos lá. A Resistência foi um grupo criado pela Leia Organa em dissidência da Nova República. Não fica muito explícito no cânone ainda o porquê disso, mas eu tenho pra mim aí algo que até que é de certa forma óbvia, né? E é o seguinte: como a gente vê lá em The Mandalorian, a Nova República se tornou rapidamente um imenso amontoado de burocracias e burocratas, com tudo precisando escalar muito, né, de ordens e tudo mais. Todo lance que pensamos de papelada, mais daquele jeito Star Wars de se fazer. Com isso acontecendo, em paralelo tivemos um incidente do Templo Jedi do Luke, onde o Ben Solo se vira para o lado sombrio e acaba se juntando à Primeira Ordem. Com o crescente poder da Primeira Ordem e a Nova República se tornando, de certa forma, angustiantemente burocrática na sua estrutura e fazendo vista grossa para o que estava acontecendo ali nas margens das regiões desconhecidas da galáxia, a Leia resolveu fundar o seu próprio grupo com os seus próprios recursos financeiros. E é por isso que muitas naves são as mesmas da rebelião ou até muito parecidas. A Leia não estava sozinha nessa empreitada e contou com a ajuda de outros personagens que vimos até na Guerra Civil Galáctica, como o Almirante Ackbar, e posteriormente começou a angariar novos aliados, como a Rodo lá no episódio 8. Com a destruição do centro político e financeiro da Nova República, o planeta Rosnan Prime, a Primeira Ordem surgiu então com o planeta Ilum terraformado e transformado na base Starkiller e acabou dominando rapidamente toda a galáxia.
coube a Leia e seu pequeno grupo resistir à investida. E diferente da rebelião, que teve seu financiamento inicial do seu pai, Bail Organa, e todo o dinheiro de Alderaan, a Leia, com a sua resistência, tinha apenas uma limitada herança, né? E poucos planetas se juntaram à causa por entenderem que naquela época a Nova República já era o suficiente. Ou seja, a calmaria e a falta de vigilância de todos deixaram a brecha para o retorno do inimigo. Uma curiosidade é que o próprio ator Oscar Isaac, que interpreta o Poe Dameron, lá na época do episódio 7, disse certa vez em uma entrevista o seguinte: apenas pense nas palavras. Uma é se rebelar contra, então é uma ação ofensiva. Resistir é uma ação defensiva. Então acho que a grande diferença é que a resistência está encurralada e de certa forma sempre na defensiva. No final das contas, foi graças a Bail Organa e sua filha Leia Organa que a galáxia pôde descansar 2 vezes aí na linha do tempo. Foram os esforços, tanto físicos quanto financeiros, e a atenção constante desses dois que conseguiram aliados e mantiveram a atenção que todo mundo conseguiu ter a paz finalmente. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo e, novamente, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Se puder, compartilhe com seus amigos também. Meu muito obrigado por chegar até aqui, valeu e falou! Crianças, bebam água.